Vamos dar início a essa aula sobre história dos mapas e eu quero tratar de 3 assuntos com vocês. Primeiro é observar as visões de mundo em diferentes momentos históricos através dos mapas. Outra coisa é os mapas antigos, propriamente dito, no tempo histórico, como que isso foi sendo construído. E uma terceira coisa é a presença da cartografia dos mapas em diferentes culturas totalmente apartadas entre si, em diferentes momentos, mas também em continentes diferentes, totalmente independentes entre si, elaboraram mapas e utilizaram os mapas. Vou começar aqui. Primeiro, alguns pontos a respeito dos mapas nas diferentes culturas. Esse é um exemplo bastante emblemático. É um mapa aparentemente parece não ser, na perspectiva ocidental, de ser mapa, né? Esse sim é um mapa elaborado com recursos que não são papéis, nem pergaminho, nenhum outro tipo de material. É utilizado tiras, né? Fibras vegetais e conchas para representar um lugar, né? Algumas ilhas naquela região da Oceania. É uma outra perspectiva de um mapa desse gênero. Eles utilizam, parece bambus, né? Mas são algumas hastes ali vegetais e conchas. A ideia desse mapa é que as linhas representam direções de ventos e rotas e as conchas ilhas. Como a navegação é muito importante para essa sociedade, representar o espaço geográfico dessa forma é bastante eficiente, mesmo porque é um material que é facilmente acessível a eles, e a questão da maritimidade, né, da água, também não prejudica esse material, pode molhar, etc., não tem problema nenhum. Então, esse grupo utilizou esses recursos para navegar. Na verdade, é um recurso cartográfico. Aqui um outro exemplo. Está vendo ali o croquis? Aqui à direita, vou pegar o laser aqui, ponteiro, aqui, ó. Né, alguns lugares indicando aqui as ilhas, né, onde estaria essa intersecção e uma linha de direção. Tem relação com correntes marítimas. Uma outra cultura é a cultura ameríndia das Américas, né? Por exemplo, esse mapa azteca, ele mostra também uma paisagem local. Este mapa aparece na primeira página do Codex Xolotl, uma das primeiras histórias cartográficas azteca. Pintado num papel nativo, serve como um fundo para a narrativa, né, da história. Então é um mapa topográfico, né, que mostra lugares, acidentes naturais, elementos naturais da paisagem. Se vocês observarem bem, lembra um pouco a cultura egípcia até, né, olhando assim a estética do desenho. Agora tem um detalhe, né? Veja que esses mapas são mapas que representam o espaço local, né? Como esse e o anterior. Isso aqui é bem interessante. Até é uma história tão curiosa que eu, em 2013, escrevi esse artigo, né, que chama Cartografia Escolar e Desenvolvimento da Habilidade Espacial. Está disponível nessa revista aqui, ó, Geografia, Ensino e Pesquisa. Vocês podem, quem tiver curiosidade, pode ler ele, é gratuito lá o acesso. Mas, na verdade, esse é um pequeno trecho que está no artigo onde eu cito
um, uma colocação do Tuan, né, Ifu Tuan, que é um geógrafo coreano que escreveu Topofilia, e ele cita esse caso do grupo esquimó Aivalik, que habitam uma região específica lá do Canadá, na Baía de Hudson, e eles, enfim, houve um inquérito, né, nesse período que está aqui explicitado, aqui, ó, em 1929, não existiam satélites artificiais ainda, por exemplo. Existiam algumas fotografias aéreas incipientes ainda. E pediram para que eles representassem a ilha, que é a península, ou melhor, a península de Bell. E os nativos fizeram esse desenho que está no A, né, que são, e o B também, que são os esboços feitos por eles. E o C, esse desenho da letra C, é a forma reproduzida do mesmo lugar com fotografias aéreas. Então, o que eu quero dizer com isso? Que essa questão do habitat, do ecúmeno, né, das sociedades, tem uma relação importante com questões de direção, do caminhamento pelo território, etc. Então, isso é possivelmente passível de ser representado, e isso é um exemplo de que realmente foi representado por esse grupo. E olha só também um aspecto curioso dessa cartografia. Embora tenha as deformações, obviamente, né, com relação à imagem aérea, a forma é muito semelhante. Então eu presumo, inclusive, que esse lugar mais detalhado, que é a Península de Bell, assim o está pelo fato de ser o lugar onde eles habitam, onde eles moram, onde eles convivem a maior parte do tempo, e portanto é mais conhecido e foi representado com maior detalhe nos esquemas. Agora, os lugares mais distantes, longínquos, onde eles vão apenas para caça, pesca, em períodos sazonais, fica menos detalhada a forma. Porém, o aspecto é semelhante ao registrado cartograficamente com precisão. E olha só isso aqui, o grupo esquimó, habitante da ilha de Southampton, na Baía de Hudson, tem nessa ilha uma área de 41.214 quilômetros quadrados. Perceba que isso é quase equivalente ao tamanho do estado do Rio de Janeiro. Ou seja, não é um pequeno espaço, é um grande território. E eles têm conhecimento disso, né? Agora, essa outra perspectiva que eu queria trazer para a aula é o seguinte, que os mapas também, eles muitas vezes sinalizaram uma visão de mundo da sociedade, entendeu? De diversas sociedades. Eu trouxe alguns casos aqui para a gente pensar. Ou algum, não lembro se é. Ah, não, é mais de um. Tem esse aqui, que é considerado, inclusive, uma representação cartográfica mais antiga já registrada, que é de uma escavação de Satahoyuki, que é bem famosa, uma escavação arqueológica, que data de 6.200 anos antes de Cristo, esse achado. As escavações foram bastante importantes a partir da década de 63, né, que foi quando descobriram esse sítio arqueológico, de lá para cá. É bem conhecido por esse fato. E é onde é hoje a Turquia, né? Então ali sabemos que é o berço de antigas civilizações. E essa é uma representação dessa escavação aqui, dá para ver, né? Nessa região aqui da escavação, que não há parede, né? Como parece uma parede, tem uma inscrição que se reporta a algo que foi compilado dessa forma aqui, que seria uma comunidade, um vilarejo, algo assim, né? Então, aponta para uma ideia de mapa. Embora há controvérsias, alguns autores da cartografia consideram que não pode ser dito como mapa, que é apenas um esquema, outros acreditam que
seja o mapa mais antigo que se tem notícia, então há uma certa controvérsia. Um outro achado que aponta um pouco para a visão de mundo local, ecúmeno, né? e indica também algumas percepções humanas. É esse mapa de Gazur, que data-se aproximadamente de 3.800 a 2.500 anos antes de Cristo, ou seja, 5.000 anos atrás, talvez. Um dos mapas mais antigos, foi encontrado na região da Mesopotâmia, representa o rio Eufrates, aqui, né, o rio, e Tigre, né, enfim, aquela região, com acidentes geográficos adjacentes, por exemplo, a cadeia de montanhas a leste, tá vendo? Também tem uma indicação de leste, e cadeias de montanhas a oeste, e uma inscrição cuneiforme aqui apontando oeste, e uma terceira inscrição que indica ser o norte. Então, é um mapa talvez que tenha também a primeira vez que aparece uma inscrição do tipo, né, dizendo onde uma direção norte, leste, oeste. Então marca o registro cartográfico de uma forma significativa por esse motivo. Esse é uma visão realmente de mundo mesmo, planetária, né? Então é um mapa que aparece cerca de 610 a 546 anos antes de Cristo, ou seja, 2.500 anos atrás, de Anaximandro de Mileto, atual Turquia. Por que ele é importante? Porque ele passa uma ideia de mundo aqui, ó, de como seria o cosmos, né? Aliás, o planeta Terra, né? A ideia de uma esfera, está aqui, né? Uma interpretação dele, né? Regiões, né? Conhecidas, né? Raban, Babilônia, etc. Montanhas, cidades e lugares conhecidos, e a ideia da circunferência, né? De uma circunferência, ou seja, passando também a ideia de que a Terra possa ser esférica ou pelo menos redonda. Né? Aqui mais algumas indicações aqui, anotações que eu achei interessante, aqui, mas não vou me delongar nisso. Então, esse é um mapa realmente que passa uma ideia de percepção do mundo, né? Percepção planetária, feito por uma sociedade babilônica. Agora, até mudando um pouco para o outro tópico, né, que eu queria falar um pouco da história do mapa no tempo, de fato, em alguns lugares diferentes. Então, eu parto agora para aquele terceiro aspecto da aula, que é a evolução da cartografia na história, naquela cronologia, né, que nós entendemos como uma construção histórica. Então, vou começar lá dos gregos, né, e passar até os dias mais próximos. Então, os gregos tiveram um papel importante na construção do que hoje conhecemos como cartografia moderna. Então, a partir daqui, entenda que esses temas, tópicos aqui que eu vou abordar, ajudam a construir o que nós temos como cartografia moderna. Então, isso nasce com os gregos. Então, Heródoto foi um deles, né? Quase cerca de 485 anos antes de Cristo, ele elabora uma visão de mundo que reconstituída por historiadores mostra um pouco essa ideia aqui como um mundo. Podemos dizer que isso aqui é o mundo de Heródoto, a visão de mundo dele. Perceba que aqui a visão de mundo dele, obviamente, se restringe mais à Europa e à Ásia e norte da África. Né? Então, aqui nós temos o norte da África, aqui a Península Arábica, a Ásia, que seria isso aqui, essa porção a leste,
aqui o mar Mediterrâneo, Itália, Grécia, e é por aqui que ele está, Heródoto, os gregos. Um oceano circundante, né, o Atlântico aqui, um oceano ao sul. Então essa era a visão de mundo, né, que eu acredito que se pensava que o mundo se resumia a esses terrenos, né, a esses territórios. Um outro grego importantíssimo, 200 anos após Heródoto, foi Eratóstenes de Cirene. O Eratóstenes, ele de fato deu uma contribuição importantíssima à cartografia, realizou grandes feitos, por exemplo, algumas proposições sobre coordenadas, né? Coordenadas geográficas, que nós conhecemos hoje como latitude e longitude, pode ter nascido com ele. E a ideia de esfericidade da Terra foi de fato constatada por ele ao ele realizar esse importante feito de medir a Terra. Ele mede a Terra simplesmente usando uma trigonometria muito simples, né? Calculando a distância entre dois pontos. Né? Tem toda uma história curiosa a respeito de como ele chegou a essa conclusão de que se fizesse essa medida e utilizando uma metodologia específica ele conseguiria calcular o tamanho da Terra. Pois bem, ele mediu a distância de Siena a Alexandria, deduzindo que no solstício, para o hemisfério norte, Siena estava posicionado praticamente no trópico de Câncer. Na data do solstício, um gnomo, né, uma haste que fosse colocada perpendicular ao solo não faz sombra alguma por conta do solstício e por conta de estar no trópico de Câncer. Porém, em Alexandria, no mesmo dia e horário, ao meio-dia, por exemplo, esse fato não ocorre da mesma forma. Há uma sombra projetada e essa sombra tem um ângulo θ que pode ser medido. E isso foi feito por ele, ele concluiu que esse ângulo é de 7 graus e 12 minutos, enquanto que em Siena não há ângulo nenhum. Em Alexandria forma-se um ângulo de 7 graus e 12 minutos. Uma vez medida a distância entre as cidades, é possível calcular e associar esse ângulo a uma determinada distância. Por exemplo, que ele constatou que era de 5.000 estádios, ou seja, equivalente a 925 quilômetros aproximadamente nas nossas medidas. O resultado é que ele conjecturou que o perímetro da Terra então seria 46.250 quilômetros, que é um valor bastante razoável para os dias atuais, que sabemos que é de 40.076 quilômetros. Uma simples regra de 3 e com base nesse resultado da primeira medida, é possível chegar a esse valor aqui, né? Se 7 graus e 12 minutos está para 925 quilômetros, 360, que é a medida de uma circunferência em graus, x. Calculando isso, ele constatou esse valor. Teve esse pequeno erro por uma série de razões. Uma delas é que a orientação de Alexandria e Siena não era no mesmo meridiano. Isso foi o principal erro na medida. E um segundo fato é de que provavelmente a medida da distância entre as duas cidades não estava tão precisa. Na época não era tão fácil medir isso, em linha reta, sobretudo. E outra coisa que Eratóstenes propôs também é um mapa mundi. Esse mapa mundi, já modificado da ideia de Heródoto, né? Dá para ver que é bem mais detalhado. Praticamente tem uma forma semelhante. Né? A gente desconhece ainda a Ásia com detalhe, desconhecemos ainda aqui uma Oceania e uma América. Obviamente isso só vai ocorrer séculos mais tarde para esse grupo que está na Europa. Mas outros locais e outra conformação do território mundial
ficou mais bem detalhado nesse mundo de Eratóstenes, ou seja, o mundo que ele presumia ser o planeta todo. Então veja que tem umas linhas também de marcações aqui, se reportando a latitudes e longitudes. Estrabão foi um outro pensador que já adentra o período romano, né, da dominação romana. Então podemos dizer que ele é um greco-romano, alguma coisa nesse sentido. Ele escreveu uma obra chamada Geografia, e nessa obra Geografia tem uma importante descrição sobre aspectos cartográficos, geográficos. Esse é um mundo de Estrabão, muito parecido com Eratóstenes, na verdade. O mundo, quando eu digo o mundo de Estrabão, o mundo de Eratóstenes, o mundo de Heródoto, é aquela cartografia que ele deve ter reproduzido no seu tempo. Embora não tenhamos registros disso, essas são compilações, né? Pelo que se encontrou dos registros desses autores aí. Cláudio Ptolomeu foi também podemos dizer que é o pai da cartografia moderna, porque ele realmente elabora uma obra muito mais vasta sobre detalhamentos cartográficos, sobretudo a respeito de astronomia de posição, né, que ele deixa, e sugestões de representações cartográficas, como esse mapa aqui embaixo, onde ele também desenvolve uma ideia de mudanças climáticas ao longo de diferentes latitudes, né? Já era uma coisa bastante percebida na época. Então ele escreve aqui, ó, conhecido pelos seus trabalhos em astrologia, né? Porque na época também a ciência não era como hoje, né? A astrologia era forte, né? Mas porém a astronomia também e cartografia. Então essa imbricação da ciência e das crenças eram bastante presentes aí. Hoje que a ciência se afastou completamente de suposições, de crendices, etc. Apenas para se volta a isso quando é necessário fazer uma análise social, etc. Aí aqui ele escreve também uma obra Geografia, em 8 volumes. Ptolomeu foi considerado o primeiro cientista celeste. Por quê? Porque celeste, porque para você entender a superfície terrestre, é necessário você observar a posição de astros no firmamento e utilizá-los como referência para direções e dimensões na superfície terrestre, certo? Como hoje é simples utilizar o nascer e o pôr do sol como referências para leste e oeste, estrelas até hoje podem ser utilizadas para você mensurar distâncias e direções na superfície terrestre. Aqui é um mapa de Ptolomeu, né? Cópia manuscrita de Nicolaus Germanus de 1467 do mapa Mundi de Ptolomeu. Lógico aqui com inserções de ilustrações que vêm desses autores aí medievais, né? Mas o conteúdo aqui que está aqui, né? Essa representação cartográfica é o que conta com relação a Ptolomeu, ao que o Cláudio Ptolomeu desenhou como mundo. Veja que é bem mais detalhado já, né? A África com bem mais detalhes, representação de cadeias de montanhas, diferentes acidentes, os oceanos e aqui o Ceilão, né, que é o Sri Lanka, aqui provavelmente Península Coreana, tem bem mais detalhamento. Ou seja, à medida que o tempo passa, o espaço mundial vai sendo conhecido, obviamente. Vamos agora para os romanos. O que os romanos contribuíram? Veja bem, os gregos eles foram emblemáticos na contribuição científica da cartografia.
sobre essas questões de medida da Terra, astronomia de posição, latitude, longitude, enfim, além de uma cartografia de desenhos, etc., representações. Porém, os romanos eles se destacaram muito com relação ao aspecto prático da cartografia, utilizando ela para navegação, utilizando para a mobilidade humana, né, sociedade no território, uma vez que o domínio romano era vasto e diferentes territórios tinham que estar sob controle do poder central romano, né? Então a cartografia auxiliou demais nisso e a obra, o registro cartográfico mais importante foi essa tábula peutingeriana, que era um pergaminho, propriamente dito, de aproximadamente 36 centímetros de largura e mais de 6 metros de comprimento, que enrolado numa haste poderia ser utilizado, né, desenrolado, e diversas anotações ali poderiam ser consultadas para a mobilidade humana no espaço. Então veja bem, você tem marcações de lugares, acidentes geográficos, rios, mares, etc., estradas, e essas estradas se ligando a diferentes grupos, vilarejos e comunidades, né, povoados. Então isso era utilizado pelos romanos para diversos fins, cobrar impostos, fazer, fiscalizar, enfim, né, comércio, etc. Eu tentei encaixar aqui no slide esse pergaminho aqui em escala, né, mais ou menos. Então seria que é 6 metros e 75 centímetros de comprimento por 35 centímetros de largura. Então aqui está todo o mundo conhecido, todo mundo romano, dominado por ele, estava escrito nesse mapa. Os romanos também fizeram uma representação mundi, né, do que seria o mundo. Então veja aqui, ó, o famoso mapa romano elaborado por Vipsanius Agripa, a pedido do imperador Otávio Augusto. Esse Orbis Terrarum, né, um nome que ficou bastante conhecido na época, mostrava com detalhes todas as rotas do Império Romano e incluía muitas outras informações. Veja que aqui já tem uma ideia de circunferência, né, voltando um pouco à Terra redonda, né? Note que aqui está a Europa. Você tem que perceber que o norte está nessa posição. É isso aqui, ó. A forma de interpretar esse mapa é você perceber que aqui está o norte, aqui está o leste, aqui o sul do planeta Terra, né? E aqui o oeste. Certo? Então, se você rotacionar aí sua visão, você vai ver que aqui está o mar Mediterrâneo, aqui é Europa, está escrito aqui Europa, África e Ásia. Então, essa forma de mapa-mundi vai perdurar por muitos séculos à frente, né, passando por toda a Idade Média. Antes de entrarmos para a Idade Média e o verdadeiro retrocesso que a cartografia passou por conta do cristianismo, dos dogmas, né? Eu coloquei esse slide aqui. Os árabes merecem bem mais do que um slide, né? A referência à contribuição deles, mas eu coloquei esse único slide aqui para chamar a atenção da importância da produção cartográfica árabe, uma vez que seguiram outro caminho cultural diferente da Europa. Os árabes fizeram uma navegação importante e utilizaram de mapas, né, e produziram mapas, e também acredita-se que eles tenham tido contato com a obra de Cláudio Ptolomeu e guardado esse material do Cláudio Ptolomeu, uma vez que esse material praticamente desaparece da Europa na Idade Média. Porém, volta ao final da Idade Média, no século XVI, ressurge, né, essa obra de Cláudio Ptolomeu, e vai parar na mão de um importante cartógrafo que veremos daqui a pouco. Mas
a pergunta que fica é como isso, né? Muito provavelmente por conta dos árabes terem conservado esse material. Então aqui tem alguns conhecidos, né, como o Al-Masud e o Al-Idrizi, que inclusive tem um software de mapeamento chamado Idrizi, que em homenagem a esse importante cartógrafo medieval. Deixa eu... Aqui mais um exemplo de um material. Eu falei que era um slide, no fim tem dois aqui. Ó. Um material do árabe, né, do Al-Idrizi. Mas aqui também vale a pena pensar um pouco. Essa representação do mundo de Idrizi deve ser interpretada da seguinte forma. Vou pegar a caneta aqui. Aqui é norte, perceba? Aqui sul, certo? Então aqui é oeste e aqui leste, certo? Então tá, diríamos aqui hoje que está de ponta cabeça, né? Ou seja, a percepção da tábula rogeriana, né, românica também, passou por diversos grupos, inclusive árabes e romanos. Aqui mais uma vez, entenda o norte aqui, sul para cá. Aqui o mar Mediterrâneo, certo? Aqui a Península Ibérica, a Ásia para cá, a África aqui. É isso. Bem, chegamos à Idade Média. O que na Idade Média acontece? Como diz, um retrocesso na perspectiva de mundo. O que na Idade Média ficou marcado era uma visão de que o mundo era plano, né? A Terra era plana, porém redonda, né? Como está aqui nesse desenho aqui, né? Que é um mapa mundi da época, que foi propagado ali. Então esse mapa, denominado mapa TO, indica que o mundo se resumia a um território asiático, a Europa e a África. Se você rotacionar esse círculo nessa direção aqui, você vai perceber que a Ásia, aí mais uma vez o norte fica aqui, né? E o sul aqui, ó. Então fazendo essa rotação, colocando o sul aqui para baixo, você vai ver que a disposição desses territórios é como nós conhecemos, né? A África ao sul, a Europa ao norte, a Ásia a leste. Na perspectiva que nós estamos acostumados a ver os mapas mundi atualmente. O O, formato achatado da representação do planeta, então entendo como se fosse uma moeda para esse povo, para essa sociedade, a Terra, como se fosse uma moeda, né, deitada assim. Então redonda, né? O T, 3 cursos de água, né, por exemplo, apontando o mar Mediterrâneo, que está aqui, o rio Nilo, aqui, e Dom, aliás, perdão, o rio Nilo para cá, né, na África. Na verdade estaria aqui, né, o rio Nilo, o que nasce aqui, desemboca aqui. Ó. O Mar Vermelho aqui e esse mar aqui, o rio Dom, que dividia a Europa, a Ásia e a África na época. O T também pode, se você pode associar isso a uma ideia de cruz, a cruz de Cristo, né, aquela coisa que faria a junção dos 3 mundos, né, como o cristianismo unificando os mundos conhecidos na época, que se tinha como o que era o mundo de fato. Né. Aqui são exemplos de como essa figura aparece em outras representações. Veja que sempre se reporta a ideia de um T e um O aqui, né? O O e o T aqui. Aqui é bem nítido isso. Jerusalém estaria aqui, a cidade de Jerusalém bem no coração, né, desse mundo. Né. Aqui é um outro exemplo, apesar de estar meio borradinho aqui, né, dá para ver que tem iconografias medievais aqui se reportando ao cristianismo, né, Cristo aqui, e ao pé de Cristo a besta sendo esmagada pelos seus pés, né, que tem um dragão, 2 dragões
Aqui está difícil de ver, mas tem uma ideia de um T, ó, T aqui também. Só que também no período medieval existiam as cartas náuticas, as cartas de navegação, os mapas portulanos. Esses mapas portulanos eram utilizados para navegação. Utilizava-se das rosas dos ventos, né, para indicar as direções necessárias, e eles eram denominados portulanos porque neles estavam escritos todos os portos e a navegação utilizava esses portos como referência, né, para a realização de comércio, tarefas comerciais, econômicas que não paravam, né? Apesar de toda a ideologia, existia um tráfego comercial no Mediterrâneo importante. E como se orientar no Mediterrâneo sem mapas? Impossível. Então precisa de cartas. Cartas são mapas. Os mapas não ideológicos são esses, os mapas portulanos, que indicam as direções em diversos lugares dele. Tá vendo? Em todo corpo do mapa você encontra essas relações de direção, justamente para facilitar a navegação. Né? Esses desenhos não são simplesmente caricaturas, mas mostra a direção dos ventos. Olha aqui o coisinho soprando aqui. E os reinos, né, dos diferentes lugares. Então é uma carta bastante prática para navegação de cabotagem, ou seja, aquela navegação que vai de porto a porto, pulando de um porto para o outro. Assim, né? Bem, passado esse período médio da Idade Média, ainda nele um pouco, indo para o renascentismo, surge Mercator. Gerard Mercator, geógrafo flamengo, produziu cartografia de alto nível e resgatou muitos dos saberes lá atrás propostos por Cláudio Ptolomeu. Então ele fez um mapa em projeção importante para a navegação. Ele elaborou globos terrestres, que eram muito importantes na época para a observação da Terra. Veja a esfericidade imposta em curso. Ele também construiu atlas cartográficos, né, muito produto importante para a cartografia. Aqui é um mapa de Mercator projetado por Kelly. Tinha uma finalidade para navegação muito importante. Embora a projeção adotada por Mercator ela tivesse não diria problema, mas o prejuízo de distorcer demais os territórios distantes da linha do Equador. Os territórios próximos do Equador têm uma escala bastante menor do que os territórios distantes do Equador, por conta da matemática que ele utilizou, né, para projetar a Terra. Bem, sendo a Terra esférica, uma vez que você projeta ela no plano, essas distorções são necessárias. Porém, ele resolveu um grande problema para a época, que era manter as direções constantes para a navegação. Nenhuma outra projeção alcançava isso. E a projeção que ele propõe alcança esse propósito importantíssimo, que é o da direção. Então, uma vez você conhece a sua posição, né, uma posição que você tivesse no oceano, uma vez que você consegue determinar a sua posição, com um mapa desse fica fácil você estabelecer uma direção e chegar no seu objetivo, simplesmente seguindo aquela linha de direção, né? Esse mapa foi utilizado por muito tempo na cartografia escolar, nas aulas de geografia, e deu um grande problema, porque o fato de distorcer demais esses territórios tornava a visão de mundo também distorcida, né? Por exemplo, a ilha de Groenlândia, ela parecia extremamente dilatada nesse mapa em relação às suas características originais. Se nós utilizássemos uma outra projeção equivalente,
conseguiríamos ver que essas proporções dos territórios são mais adequadas. Embora distorça aqui, né, dá para ver que fica alongado aqui, fica meio esticado, distorcido os territórios em relação às suas formas originais. A comparação do tamanho dos territórios nesse caso aqui dessa projeção de Moade, a equivalência de tamanho dos territórios ela é conservada, melhor do que na projeção de Mercator, que distorce absurdamente esses territórios extremos. Muito embora a forma seja bastante convincente. Né? Então, comparando o problema da Groenlândia, né, que fala na cartografia, é esse. Se nós tomarmos a ilha de Groenlândia como uma referência, ela fica muito maior do que a sua dimensão original. Se você olhasse no globo terrestre, você veria isso facilmente. Eu dei um salto aqui para o século XIX, apenas para dizer que na cartografia, Mercator deixa um legado importante cartográfico, e essa cartografia é utilizada por diversos profissionais, não só para o comércio, para a navegação, mas também os naturalistas utilizaram os mapas, e um importante naturalista, Alexander von Humboldt, o geógrafo talvez o mais importante de todos os tempos, onde ele utilizou a projeção de Mercator para fazer as suas observações da natureza, né? Ainda se descobrindo, né? A ser descobertos diferentes biomas terrestres, domínios de vegetação, etc. Os climas, né? Das montanhas, sobretudo, e os climas das áreas baixas. Então, esse mapa colorido à mão, indicando a distribuição da vegetação, apareceu em um dos atlas temáticos mais bem detalhados da história da cartografia. Atlas de Physikalischer de Bergholz, 1838. É um alemão, né? Não sei falar alemão. O Atlas contém 90 páginas e 8 categorias. Em 8 categorias. Ou seja, cada página contém um tema cartográfico, né, que são as categorias. Meteorologia, climatologia, hidrografia, geologia, magnetismo, botânica, biogeografia, etnografia, etc, etc. Aqui uma ampliação dessa mesma obra, né? Veja só o detalhamento disso. Né? Uma cartografia de alto nível, com representações gráficas, né? Verdadeiros cartogramas. Pois bem, e o Brasil nisso tudo, como fica? Bem, o Brasil, por grande influência europeia, né, a gente pode falar da cartografia que nos chegou aqui através da coroa portuguesa. Aqui é um exemplo de um mapa da Terra Brasilis, do Atlas de Miller, de 1523. Isso aí está conservado hoje na Biblioteca Nacional de Paris. Nem está no Brasil, o original desse, né? Mas fica claro aqui, né, a ideia mítica de Brasil, né? O misticismo. Havia inscrições aqui dos lugares da costa brasileira, bastante detalhado até, porém uma verdadeira ideologia a respeito do interior do Brasil, né? Com índios selvagens, com florestas abomináveis, né? Um lugar de difícil acesso, difícil convívio, mas é um grande mistério, um território ainda desconhecido. Isso aparece no livro de referência dessa aula, que eu deixei lá no Moodle para vocês lerem, que é o texto do Seury de Oliveira. Ele comenta desse fato, do mistério e da imagem que se construiu desses territórios tropicais, não só do Brasil, mas da África também. Coloca essas duas figuras, né? Aqui essa figura 22, que está lá no texto dele, né? Do Seury de Oliveira, onde ele fala ele cita, né, comenta acima 2 desenhos popularizados por Solinos, que foi um desenhista que teve aqui, que desenhava esses verdadeiros monstros, né, que chegava até a Europa as informações de como eram essas terras, e a ideia que se passava é que aqui eram terra de monstros.
Uh, e essa guerra era propagada na Europa, né? Então precisamos ir lá pacificar esses monstros, tomar essas terras que não são santificadas, talvez tudo isso aí tenha prevalecido. Então a ideia é que abaixo um trecho do rio Amazonas, do cartógrafo Flamengo Ondius, e que pode observar a repetição de um dos desenhos de Solius. Esse Solius prestou um verdadeiro desserviço, né, em termos de informação sobre o que era o mundo tropical. Aqui havia pessoas com um olho no meio da testa, gente sem cabeça, com boca na barriga. Então, era isso que se aventava por lá. E que eram terras de antropófagos, pessoas que comiam, devoravam os fígados da outra. Então, num mapa anterior ao desenvolvimento da América, algumas ilhas atribuídas ao Novo Mundo traziam indicações de serem habitadas por antropófagos, né? Aqui, ó, antropófage, em latim. Chegava até lá na Europa e tinha uma ideia totalmente distorcida do que eram os grupos ameríndios, os grupos nativos e o modo de vida desses grupos aqui, né? Mais à frente, no século XIX, o Brasil começa a ter uma cartografia já elaborada, né? Nós já estamos aí há 400 anos de Brasil colonizado, e aqui é um exemplo de uma folha topográfica, né, que está lá no livro do Seuro também, em escala de detalhe, né? Essa foi elaborada pela Marinha do Brasil, como está ali, em escala de 1 para 20 mil, que isso significa um alto nível de detalhe cartográfico de uma área restrita, né? Não é todo o Brasil. Então, algumas partes do Brasil foram sendo cartografadas, sobretudo no século XIX, e quando entramos no século XX, essa produção cartográfica toma corpo maior. Então, nesse período do século XX, o Brasil tinha o Rio de Janeiro como sua capital, né, o Distrito Federal do Rio de Janeiro. Aqui é uma carta de 1922, da capital brasileira, Rio de Janeiro, com um alto detalhe cartográfico, já com técnicas bastante sofisticadas. Aqui em cima é uma carta um pouco mais recente também, do estado do Rio de Janeiro, ainda Distrito Federal, ou seja, antecede a década de 50 do século passado. E observa-se aqui, é possível observar a rede rodoviária, um mapa sombreado, passando a percepção de terreno, de relevo, o oceano, né? Então a cartografia já tem um salto evolutivo. Para elaborar cartas oficiais, exigia-se inspeções e campanhas em campo bastante bem mais complexas, com mapeamento por satélites e fotografias aéreas também, GPS, etc. O GNSS, né, o termo mais apropriado. Minimizou-se muito do trabalho de por conta dessas tecnologias, né? Elas vêm lá da década de 70, sobretudo 50, começa em 70, toma corpo, né? Os satélites que conseguem fazer imagens da superfície terrestre, obter imagens de fotografias aéreas também, né? Que são importantes para elaboração cartográfica. Não tem ainda, tem cerca de 50 anos apenas. Com o advento da tecnologia computacional, dos sistemas de informação geográfica e os softwares de mapeamento, essa cartografia também assume uma nova era. Vivemos hoje num novo momento de produção cartográfica. Inclusive, com o advento da internet, há uma nova ampliação também dos métodos e dos recursos cartográficos. As inspeções e as campanhas de campo findaram? Não, elas ainda existem e são necessárias, porém os métodos para mapeamento foram bastante modificados por conta de sensores, satélites e tecnologias da informação. Então, para finalizar essa aula, eu diria que nós, aqui no curso, vamos aprender
um pouco das técnicas tradicionais, vamos compreender os sistemas, a cartografia sistemática ao longo desse curso. Contudo, aos poucos vocês irão tendo um contato com essas tecnologias da informação, sobretudo na disciplina que sucede essa, que é cartografia temática, e depois introdução ao geoprocessamento. Em cartografia sistemática nós veremos mais os métodos sistemáticos que constroem o conhecimento cartográfico e a metodologia para elaboração de mapas geográficos e cartográficos, né? Então aqui nós vamos ver aspectos da escala, da projeção, da representação, da topografia, das medidas na superfície terrestre e suas relações com os mapas, que são as representações da superfície, que corresponde a representações da superfície terrestre, e o instrumento principal ao longo desse curso será a Carta Topográfica Oficial, que é editada pelo IBGE e que eu vou passar para vocês ao longo do curso também o acesso a esse material. Como nós teremos apenas aulas remotamente, eu vou passar os links na internet onde vocês podem pelo menos obter a imagem desses mapas, né? No laboratório nós temos as cartas impressas, mas aqui no curso vocês vão ver elas digitalizadas, em formato digital, na verdade, né? A imagem dessas cartas, e nós vamos aprender através delas bastante coisa relacionada à sistemática cartográfica. Então, por hoje é isso. História dos mapas, esse foi o tema, e semana que vem continuaremos.